Sebrae Delas começando com um tema de muita força: protagonismo feminino no agro. Mulheres à frente das propriedades rurais já não são mais uma exceção no mercado. Segundo o IBGE, cerca de 947 mil propriedades rurais brasileiras são lideradas por mulheres, o que equivale aí a 30 milhões de hectares voltados à produção do agronegócio. Esse dado, gente, indica o crescimento do protagonismo das mulheres no agro. Mas a gente sabe que, na realidade, elas sempre estiveram presentes nesse espaço, né? Só que agora, finalmente, estão conquistando maior destaque no mercado. Essa evolução é um reflexo do potencial transformador que a mulher pode sim trazer para o agronegócio, à medida que ganham visibilidade e oportunidades para contribuir de forma significativa para o desenvolvimento sustentável do setor. Toda a sociedade se beneficia com uma agricultura mais diversificada, uma agricultura inovadora e equitativa. E é com muita honra que a gente vai conversar então agora com uma dessas mulheres. Maria Rosinete é uma empreendedora rural. Ela lidera há mais de 20 anos uma criação de gados e produção leiteira na região de Braço do Norte, no sul do estado. E ela foi vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria Produtora Rural, em terceiro lugar no ranking nacional. Seja muito bem-vinda, Maria Rosinete, tudo bem? É um grande prazer poder estar aqui contando um pouquinho do nosso trabalho, né? Que a gente fez e continua fazendo ainda no agronegócio, ajudando as mulheres, ajudando não só as mulheres, mas ajudando a humanidade. Eu quero dizer assim, se a gente pode, a gente deve ajudar a quem precisa e a quem tanto precisa de conhecimento, naquele que a gente consegue chegar. Então, a gente transmitir isso é muito gratificante para mim. E levando aí o nome de Santa Catarina para o Brasil. Mas antes de saber assim um pouco mais a fundo do prêmio, de todo esse impacto, eu acho que a gente queria entender como é que surgiu a tua ligação com o agro. Conta um pouquinho da tua história. Então, eu vou rapidamente, vou colocar aqui, eu morei, sou lagiana, sou de Lages, né? E nasci no interior, mas em seguida, uns 5 anos, já fui morar na cidade. E com isso, a minha vida foi totalmente voltada para a cidade. Não tinha... Eventualmente, a gente ia final de semana para o interior, no sítio dos tios, meu pai também tinha um sítio, mas isso não queria dizer que eu iria continuar nisso, né? Então, a vida foi andando, foi fazendo, 20 anos casei, e sempre envolvida na cidade. Meu marido, casamos, viemos morar aqui no litoral, ele trabalhava num banco, eu tive 4 filhos, e a vida foi continuando. Isso já tem 43 anos que eu sou casada. E com isso, foi andando. Lá nos meus 20 anos de casada, eu já tinha criado os filhos, já tinha feito, como diz, a parte junto com meu marido, da nossa empresa, tudo. E daí, nesse meio tempo, a gente comprou uma propriedade em Braço do Norte, da onde meu marido, ele mora lá, né? Ele morava, nasceu lá. E com isso, apareceu que eu precisava, que eu estava aquela propriedade que não estava sendo, não estava sendo desenvolvida. Então, o que aconteceu? Daí a gente conversou, nós dois conversamos tudo, dele, seus filhos já tinham criado, daí ele falou: Rose, se você quiser, vamos lá, vamos tentar fazer funcionar, né? E eu, como gostava muito, eu fui açougueira até 20 anos. Então, isso já me deixou sempre um pouco ligada de uma outra forma, né? Totalmente diferente de agora, mas enfim. Daí, acabando que eu assumi a propriedade. Ele disse: então tá, tu faz. E com isso, de lá para cá, a coisa foi acontecendo. Então, eu comecei, tínhamos vários animais, tudo diferente, daí foi mudando. Eu e a Carol, que é uma veterinária, me ajudou muito na época, né? E daí que eu comecei a ver que realmente eu tinha condições de fazer algo diferente do que meus filhos estavam criados, minha família tudo encaminhada. Então, eu comecei a trabalhar nisso e realmente eu gostei demais. E daí que eu fui ver que realmente as mulheres faziam muita coisa e faziam praticamente a base de uma pequena propriedade era a mulher que fazia. Então, de tirar leite, de inseminar, de fazer queijo.
E a coisa foi andando. Eu disse, meu Deus, então, nessas alturas do campeonato, eu posso poder contribuir com elas, né? Porque como eu tinha vindo da cidade e tinha feito ao contrário delas, que elas estavam no interior, né? Então eu podia, o pouco que eu sabia, que eu conhecia, que eu conseguia chegar, então eu podia contribuir também com elas, não, mas com o próprio desenvolvimento, eu acho. Daí a gente buscar tecnologia, aquelas coisas Sim. assim, eram mais fáceis, porque uma vez que eu já vinha de um lugar onde tinha, né? E com isso a coisa foi andando, foi indo e foi aparecendo. Daqui a pouco eu já comecei a ter minhas vacas foram campeãs. Daí, quando eu vi, eu já era presidente da Associação Catarinense. Assim, a coisa foi acontecendo. E isso me deixava muito feliz, realizada, e porque que eu estava fazendo o que eu gosto, porque geralmente, como nós mulheres, depois que casamos, que temos, ficamos em casa, cuidamos de filho, daí de repente com 40 e poucos anos, aí tu diz, não, já não tem mais nada para fazer. Nossa, a gente tem muito para fazer ainda. Tem uma Porque estrada, né? E sabe o que eu achei muito bonito da tua história? Que normalmente, quando a gente vê alguma mulher ligada ao agro, essa história já vem de família. Então é meio que um ambiente que coloca a mulher nessa jogada. E a tua história é diferente, né? Não, a tua história você procurou isso e foi crescendo e foi construindo de fato, né, tudo que você tem hoje. Eu queria te ouvir, porque a gente está falando de 20 anos atrás. E 20 anos atrás era um cenário totalmente diferente quando a gente fala de um ambiente, né, gente, dominado por homens, né? Então, avançando ao longo do tempo, eu imagino que tu também tenha visto, Maria Rosinete, um avanço no tratamento da mulher nesses ambientes, na posição, né, das mulheres nesse ambiente. Como é que é acompanhar também essa evolução do teu ponto de vista nesse ambiente tão masculino, né, que a gente sabe que é? Não, isso foi muito interessante, evoluiu muito e evoluiu rápido, eu quero te dizer também, porque de lá para cá as coisas foram andando, cada vez mais tecnologia, cada vez mais você procurar. Eu gostei muito de ir atrás e eu tive a facilidade que eu tinha meu marido que sempre me apoiou. Então, o que eu queria, eu ia, eu buscava. E com isso, também a gente compartilhava e eu vendo as mulheres e elas começaram a coisa foi rápida. Daí as meninas saíam estudar, né? As meninas saíam estudar, iam fora, trabalhavam, estudavam e voltavam para casa. A maioria tem muita veterinária hoje, tem meninos também com essas tecnologias tudo, mas eu quero, como a gente está falando das mulheres, né? Então elas voltavam e daí começavam a ter voz e vez também dentro de casa com os pais, né? E com relação a até exposições, nas primeiras exposições que eu comecei, poucas mulheres. E hoje quero te dizer que a maioria são mulheres, as Que legal. meninas jovens, mulheres também, que estudaram, voltaram para casa e estão lá cuidando e está indo muito bem, as coisas estão desenvolvendo muito bem, porque daí a parceria do casal, porque daí geralmente eles vão para a cidade porque não tem o que fazer aqui, né? Não, e hoje não, hoje tem volta os dois para casa. Claro. Acaba voltando e cuidando do sítio ou da fazenda dos pais, né? E isso faz com que essa união dos dois, de mulheres e homens, faz com que a coisa aconteça muito mais. Então, como elas começaram a ter, não digo voz mesmo, mas poder opinar, poder compartilhar e poder ajudar, isso ajudou muito. E no que eu pude fazer até hoje, o que eu posso fazer com relação a isso, eu também procuro ajudar bastante nesse sentido. É ocupar os espaços, né, Maria Rosinete? E quem te conhece Exato. sempre fala que você pensa muito para frente, que você está sempre olhando para algo novo, né? Com um pouco dessa sede de inovação. E eu imagino que foi justo nessa sede de inovação que você acabou encontrando o Sebrae. Como é que foi esse teu approach aí com o Sebrae? O Sebrae é incrível, né? Eu tenho um professor, eu fiz um curso que tem no Sebrae, né? Como é que é? 4S. E eu fiz esse curso, conheci o Daniel, que é da nossa regional de Tubarão, né? E depois, cada coisa que eu precisava, daí eu sempre dava uma ligadinha para ele. E ele sempre foi muito pronto para poder
me ajudar, partilhar, ele dá aula em faculdade, daí levava os jovens lá em casa também, para ver o que a gente estava fazendo de novo, de diferente, dava uma aula prática, vamos dizer assim, né? E com isso eles começaram a vir. Daí tem a nossa regional também de Tubarão, a Renata, ela disse, Rose, está saindo um concurso, assim, lá vai ser primeiro regional, depois de Santa Catarina e depois do Brasil. Eu acho que você caberia bem você ir lá para dar teu depoimento, dizer o que tu faz, como é que tu fez. E daí, com isso, eu fui, e foi muito interessante, assim, também, o que eu aprendi, o que eu consigo com o Sebrae, é incrível. Eu falo, gente, vamos procurar o Sebrae, lá tudo que você precisa, você tem. Então, sempre a gente tem um aporte com o pessoal do Sebrae, sempre eles nos ajudando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho certo. Então, isso é incrível para mim, foi uma experiência muito gratificante e também muito conhecimento da minha parte. Então, o que você quer saber no Sebrae tem. Então, procura, vai lá, se encontra com o que você precisa. E ainda, depois de aprender, experimentar coisas novas aí na sua propriedade, ela levou para casa o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria Produtora Rural e em terceiro lugar no ranking nacional. Nossa, é realmente muito legal, parabéns, né, por essa conquista. Como é que é levar o nome de Santa Catarina, né, e levar toda a tua história carregando esse prêmio, assim? Eu imagino que deve dar um orgulho, né? Eu fico feliz porque eu penso assim, a gente não tem idade, né? Você sempre, para ajudar as pessoas, para poder compartilhar, para te mostrar o que é de bom, não tem idade para isso. Então, quanto mais você consegue transmitir o que você tem de bom para as pessoas, isso é muito gratificante para mim também. Eu fico muito feliz assim que eu possa poder várias pessoas dizer, eles perguntam, Rose, deu certo? Não, deu certo, vai por esse caminho, vai por aquele. Não que a gente saiba tudo que longe disso, né? Cada dia é um aprendizado, né? Mas o que a gente aprendeu e poder contribuir é incrível. Rose, a gente fala de resultado, né? Porque o empreendedor, ele está sempre em busca de um resultado, né? Se a gente olhar para resultados, assim, a gente está falando de um prêmio em 2022 e hoje 2024. O que avançou no teu negócio em resultado após essa trilha de conhecimento, esse aporte de informação, essa troca com as mulheres e com as pessoas que você teve, assim? O que a gente pode olhar de resultado nesses 2 anos? Assim, as portas se abrem, literalmente. Então, você acaba ficando não conhecida por conhecida, mas conhecido o produto, o que você faz, né? Claro que depende muito de você também de ir atrás, de correr, de fazer, né? Mas isso é muito incrível, muito interessante e não tem como voltar atrás. Então, vai lá tem, as coisas começam a aparecer para gente e isso fica mais fácil, assim. E daqui para frente, qual é a tua visão de futuro do agronegócio, das mulheres no agro, para encerrar e deixando, querendo também ou não, uma mensagem, né, para quem está te assistindo e está começando ou está enfrentando essas dificuldades aí, como é que você vê o agronegócio daqui para frente? Eu faço parte, desde a época que eu fui presidente da associação, eu faço parte do Conselhente Santa Catarina, porque eu acho, como era presidente da associação, a gente tem uma cadeira lá que pode representar os agricultores. Isso foi muito interessante para mim e para mim poder trazer para casa de volta para eles o que está passando, né? E agora eu faço parte também da Sindicato de Braço do Norte, e onde hoje eu continuo representando os nossos produtores de leite, no caso, né? E isso também é muito importante, muito interessante, e até para, creio que seja eu a única produtora hoje que esteja na frente da diretoria do Conselhente, que faz com que a gente consiga levar as reivindicações e trazer de volta o que tem no negócio, como é que estão a economia, como é que está o leite, como é que está tudo de volta para a cidade. E isso é muito interessante, eu gosto de fazer isso, gosto de contribuir, e a gente já está pensando agora,
tivemos num curso de queijo em São Paulo, agora já queremos fazer um outro aqui em Blumenau, queremos levar os meus, mas eu quero levar os outros também junto comigo, porque eu acho que sozinha a gente não vai a lugar nenhum, né? E isso que eu acho bem interessante, e eu gosto de fazer isso e sempre estou à disposição para isso. Que legal, obrigada pela tua participação, por compartilhar aqui a tua história e obrigada por continuar aí desbravando esse caminho do agro para tantas outras mulheres também poderem ter espaço e chegarem lá. Obrigada, viu? Bom dia para você. Obrigada, bom dia a todos, estamos aqui. É isso, né? Compartilhar a história é sempre muito bom, gente. E a gente vai seguir falando sobre o protagonismo das mulheres no agronegócio. No próximo bloco, o papo é com a coordenadora no Departamento Sindical da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado de Santa Catarina. O sistema FAESC-SENAR tem sido um incentivador para o crescimento do empreendedorismo feminino no campo. E a gente quer saber mais sobre tudo isso. Não sai daí que a gente já volta. Mulheres e o agronegócio. Como a gente falou no início do programa, né, no passado, o protagonismo feminino no agronegócio era frequentemente subestimado. Mas ao longo dos anos, houve uma significativa evolução nesse cenário. E a evolução tecnológica no agronegócio também vem permitindo que as mulheres atuem mais amplamente aí nas atividades diárias. Porque as atividades que no passado eram executadas com muita força bruta, né, predominantemente por homens, agora podem ser realizadas com o auxílio de máquinas e isso então possibilita, claro, um maior acesso e uma maior participação das mulheres. Essa mudança, gente, tem sido impulsionada não apenas pela tecnologia, mas também por uma maior conscientização sobre a importância do reconhecimento das habilidades e também das competências das mulheres no setor agrícola. E aí eu chamo para essa conversa aqui no estúdio da TV Inova SC a Andréia Barbieri Zanluc, que é coordenadora do Departamento Sindical da FAESC e que todos os dias busca levar capacitação e conhecimento para as mulheres do agro que estão espalhadas aí por todo o nosso estado. Então, Andréia, eu acho que a gente começa esse papo explicando um pouquinho para quem está em casa qual é o papel da FAESC hoje em Santa Catarina no cenário do agro. Bom, Mariana, a FAESC é uma entidade sindical de representação da categoria dos produtores rurais de Santa Catarina. A nossa missão é defender os interesses dos produtores rurais catarinenses. E dentro dessa defesa dos interesses dos produtores catarinenses, aí estão inseridas as mulheres do agro catarinense também. E a importância, né, a gente falava com a Maria Rosinete ali no comecinho do programa, no primeiro bloco, a importância de ver esses espaços sendo ocupados por mulheres, né? Ela mesma falou que faz parte do conselho, né, do sindicato. Hoje, como é que está esse cenário, assim, se a gente olhar por esse ponto de vista do espaço das mulheres nessas mesas que vão decidir, né, coisas importantes para o setor do agro? As mulheres estão conseguindo conquistar esse espaço com muito trabalho, dedicação, competência, buscando conhecimento. Hoje, as nossas entidades sindicais estão inseridas já mulheres nas diretorias dos nossos sindicatos. Nós temos mulheres presidindo entidades sindicais, então a evolução delas, a conquista desse espaço para nós é muito importante. Eu, embora sou funcionária da Federação da Agricultura, eu também sou produtora rural, né? E em conjunto com a minha família, com meu marido, a gente administra uma propriedade que é distante daqui, mas que a gente, inserida nesse contexto todo, você consegue compreender o papel nosso no agronegócio, no empreender no agronegócio. A potência do agronegócio está se transformando a cada dia, né? E as mulheres estão ocupando esses espaços, né? Hoje, as mulheres estão operando máquinas agrícolas, né, colheitadeiras, estão dirigindo caminhões com a produção que está sendo colhido lá da propriedade delas, coisas que há muito pouco tempo atrás não se fazia, não se via mulheres à frente dessas atividades que antes era exigido muita força bruta, porque não tinha tecnologias que pudesse envolver as mulheres. Então, acho que é isso. As mulheres, nesse contexto todo do agronegócio, principalmente envolvidas nas atividades sindicais, né, é de muita importância. A Federação da Agricultura tem apoiado. Nosso presidente, José Zeferino Pedroso, é um visionário, né? Então, ele sempre abre as portas para as mulheres, procura desenvolver treinamentos, capacitações, para que as mulheres estejam inseridas nesse contexto.
né? Para você administrar um negócio hoje, mesmo que no agro catarinense, você precisa conhecer da atividade, conhecer muito bem, né? Ter planejamento, né? E com a FAESC, o Senar e os sindicatos rurais estão proporcionando essa evolução do conhecimento para as mulheres. E até eu ia te perguntar, né? Porque a gente fala hoje, né, do sistema FAESC, Senar, gente. Esse sistema ele estimula as mulheres empreendedoras mesmo a adotarem novas técnicas, ferramentas para otimizar os negócios e, claro, se manterem aí competitivas no mercado. Porque essa é a intenção de quem empreende, né? Você conseguiria compartilhar, André, algumas dessas capacitações, né? Explicar como é que funciona isso para quem está em casa, né? Entender que espaço existe, tem onde buscar esse conhecimento e como acessar tudo isso, né? Sim, nós ofertamos diversos treinamentos na formação profissional rural, na promoção social, programas de saúde, temos curso técnico em agronegócio, na fruticultura, zootecnia, em parceria com a faculdade CNA, ofertamos em alguns polos dentro dos nossos sindicatos rurais, graduação na área do agronegócio. Que então, legal. Um número muito alto de mulheres, de filhas de produtores rurais estão buscando capacitação, né? Dentre programas de assistência técnica e gerencial, enfim, são um leque muito grande de cursos, treinamentos, capacitações com o propósito de desenvolver a liderança, desenvolver planejamento estratégico para as mulheres e, principalmente, despertar o espírito empreendedor delas. Que legal, é muito legal a gente ver toda essa evolução, né? Você está quanto tempo trabalhando, né, nessa área? Na Federação da Agricultura, eu completo 20 anos como funcionária da Federação da Agricultura, mas no agro, desde que nasci. Sim, com a Sou família. filha de produtor rural, casei muito cedo, sou mãe. E as minhas filhas hoje, eu arrasto elas também para o agro, né? Então, sempre que a gente tem oportunidade, a minha filha mais velha costuma acompanhar a gestão, né? Então, acho que o papel da mulher hoje mudou, porque nós educamos os nossos filhos a observar o trabalho da mulher, a reconhecer o trabalho da mulher. Quem é mãe de meninos já faz esse trabalho educativo em casa. Então, essa mudança cultural faz com que tenhamos esse reconhecimento hoje. O protagonismo feminino está em alta, né? Mas tudo isso foi conquistado no decorrer desses anos todos, né? E o nosso papel enquanto mãe, mulher, é levar essa informação para os nossos filhos e para a sociedade como um todo, contribuir de maneira que todos sejam respeitados. E essa visão, essa abordagem holística e inclusiva só tem a desenvolver ainda mais o setor agrícola. Todo mundo ganha, né? E foi legal você trazer esse olhar aí como mãe, como mulher, porque eu ia comentar isso, né? Você, mulher, trabalhando na capacitação de outras mulheres, né? Para que a gente consiga fazer essa engrenagem da potência do empreendedorismo feminino, a gente girar. E a gente está falando aqui de agronegócio, porque de fato é uma potência, né? O agronegócio é uma potência. E eu ia te perguntar justo isso, assim, ao longo dessa tua trajetória, e aí somando os 20 anos trabalhando com isso e mais a tua trajetória no agro, como é que você tem visto, né, essa transformação? Acredito que parece que muito tempo, muita coisa aconteceu e ao mesmo tempo é pouco tempo que a gente traz aí, uns 10 anos talvez para cá, em que as coisas estão ficando mais aceleradas, em que a tecnologia está entrando. Outro dia nós entrevistamos aqui o pessoal da FAPESC, né, trazendo mulheres tech e que tem muitas mulheres pensando muitas soluções tecnológicas para levar para o agro. Então, eu acho que houve aí uma evolução bem rápida também, né? Houve sim. A tecnologia, eu acredito que vem inserindo cada vez mais as mulheres, né? Então, hoje, muito trabalho que era feito antes com força brutal, né, bruta do homem, hoje é feito com máquinas e elas estão por trás disso. Além disso, elas estão buscando capacitação, buscando conhecimento, buscando formação para retornar isso lá na propriedade. Hoje, diversas mulheres estão na gestão da propriedade. O marido está à frente dos negócios, mas ela está ao lado dele. Os filhos estão acompanhando essa trajetória dos pais dessa forma. Então, a tendência para o futuro é ampliar cada vez mais. Nós temos inúmeras meninas, filhas de produtores, até jovens que não têm ligação com o agro,
que estão buscando formação em zootecnia, veterinária, engenheiras agrônomas, no quadro de técnicos que prestam esse serviço de orientação técnica aos produtores, nós temos diversas mulheres, né, veterinárias, né, que exercem um papel espetacular, com muito profissionalismo, equiparado ao trabalho do homem, né? Então, essa evolução do conhecimento, fazê-las chegar ao mesmo patamar do que os homens têm de conhecimento, porque isso antes era deles, né? Eles saíam de casa para buscar o conhecimento e elas ficavam cuidando dos filhos, né? Cuidando das atividades diárias da casa. Hoje não, elas vão com eles. E isso é muito interessante quando a gente vê os dias de campo em que os casais estão lá, não só eles. Está o casal, está o filho, está a filha, as mulheres estão acompanhando essa trajetória dos homens e quando eles não vão, elas vão. E estão levando o nome, estão levando a mulher e estão levando o nome de Santa Catarina, né? Fiquei pensando na Maria Rosinete, que levou aí o 3º lugar no ranking nacional. Isso é muito legal para a gente, né, como Estado. E aí, para encerrar, eu te pergunto quais são as ações, qual a visão, né, da FAESC, Senar, assim, olhando para isso, para esse cenário hoje do agronegócio das mulheres aqui em Santa Catarina. E tem alguma ação já no radar, algo que vocês já estão pensando em ampliar? Como é que está? Com certeza. Como eu disse no início, o nosso presidente é muito visionário, né? Então, ele sempre procura estimular que toda a equipe esteja atenta às mudanças nos cenários e sempre buscando inovar. Né? A palavra de ordem na casa é inovar. Então, com certeza, o sistema FAESC-Senar, com seus sindicatos rurais, irão contribuir ainda mais, fortalecer ainda mais e buscar ainda mais cursos, formação, enfim, para que essas mulheres, os homens, os filhos, os jovens estejam inseridos cada vez mais no agronegócio, né? Respeito muito, é um setor muito importante para a economia a nível de Estado, a nível de país, e a gente já viu isso, né? E com certeza o sistema FAESC-Senar vai fazer de todo o possível que estiver ao nosso alcance para aprimorar cada vez mais o nosso leque de informações e levar cada vez mais tentar desenvolver cada vez mais o potencial feminino no agronegócio. Que legal, que seja aí um ano de muito sucesso, né, para a instituição, para o sistema e que as mulheres possam aproveitar de fato, né, todo esse conhecimento disponível. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço. É isso, gente. A força feminina é capaz de transpor barreiras no campo e na cidade. E as mulheres vêm superando desafios e conquistando seu espaço. O Sebrae delas segue nessa jornada com você. A gente se vê no próximo programa. Tchau!